Desde que o livro do Apocalipse foi escrito, uma das passagens mais enigmáticas e temidas da Bíblia alimenta séculos de medo, mistério e especulação. No capítulo 13, versículo 18, aparece a frase: "Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é número de homem. E o seu número é 666. Essa sentença simples, aparentemente direta, gerou uma das maiores lendas da história da humanidade. O 666 passou a ser visto como o símbolo máximo do mal, associado ao diabo, ao anticristo e a tudo o que representa destruição e trevas. Desde a Idade Média até a cultura pop moderna, o número atravessou fronteiras e se tornou quase um código universal do medo. Mas e se eu te dissesse que talvez tudo isso esteja baseado em um erro de tradução? E se o verdadeiro número da besta não fosse 666, mas outro, escondido por séculos? Para entender essa possibilidade, é preciso voltar no tempo e olhar para os manuscritos mais antigos da Bíblia. O Apocalipse foi escrito em grego por volta do final do primeiro século, em um contexto de perseguição brutal contra os cristãos. A mensagem do livro, cheia de metáforas, códigos e símbolos, era uma forma de transmitir esperança e ao mesmo tempo denunciar a opressão do Império Romano. Só que esse livro, como todo texto antigo, não chegou até nós em sua versão original. O que temos são cópias, feitas à mão por escribas ao longo dos séculos. E é justamente aí que surge o enigma. Em 2005, um dos mais antigos manuscritos do Apocalipse, encontrado no Egito e datado do século III, revelou algo surpreendente. Nele, o número da besta não era 666, mas sim 616. Essa descoberta abalou o mundo acadêmico e religioso, porque coloca em xeque toda a tradição construída em cima do 666. Se os primeiros copistas escreveram 616, será que o 666 não passa de uma alteração posterior? Será que passamos 2000 anos interpretando errado um dos símbolos mais fortes da Bíblia? Para compreender isso, é preciso falar da gematria, um método judaico antigo que atribuía valores numéricos às letras. Com ela, era possível transformar palavras em números e números em palavras. Muitos estudiosos acreditam que o autor do Apocalipse usou esse sistema para se referir de forma oculta a uma figura histórica, o imperador romano Nero César. Quando o nome dele é escrito em hebraico e somado através da gematria, o resultado é 666. Mas existe uma variação de escrita que leva a 616. Isso explicaria por que alguns manuscritos trazem um número e outros trazem outro. Se essa teoria for verdadeira, o número da besta não era uma profecia mística sobre um ser maligno do fim dos tempos, mas um código político para se referir a um tirano da época. Nero era famoso por sua crueldade e pelas perseguições contra os cristãos. Disse que ele mandou incendiar Roma, e depois culpou os seguidores de Cristo pelo desastre. Para os primeiros cristãos, associar o nome dele ao número da besta fazia todo sentido. O problema é que, ao longo dos séculos, a referência histórica foi sendo perdida, e o número ganhou uma aura sobrenatural que talvez nunca tenha sido a intenção original. Mas há quem acredite que a manutenção do 666, mesmo diante das evidências de que o número poderia ser 616, foi proposital. Afinal, o 6, repetido 3 vezes, tem um peso simbólico imenso. Na tradição judaico-cristã, o número 7 representa perfeição e plenitude. O 6, por sua vez, representa a imperfeição. Repetido 3 vezes, ele simbolizaria a imperfeição absoluta, a oposição direta à santidade de Deus. Nesse sentido, o 666 soa muito mais poderoso e assustador que o 616. Seria possível que escribas e líderes religiosos tenham preferido manter o 666 justamente por seu impacto psicológico e espiritual, transformando-o em uma ferramenta de doutrina e de controle? Não é difícil imaginar esse cenário. A história da Igreja é repleta de exemplos em que símbolos foram reforçados, adaptados ou até manipulados para transmitir mensagens mais fortes. E o 666 se encaixa perfeitamente nessa lógica. Ao longo da Idade Média, monges, pregadores e artistas exploraram o número em sermões, pinturas e escritos. Mais tarde,
escritores e cineastas o transformaram em ícone do terror. Até hoje, basta mencionar o 666 para despertar medo ou curiosidade, mesmo entre pessoas que nunca abriram uma Bíblia. O número se tornou um mito global. E mitos, como sabemos, têm um poder que vai além da razão. Mas o que muda se aceitarmos que o número original era 616? Muda muito. Primeiro, o foco deixa de ser um código místico para o futuro e passa a ser um símbolo político do passado. O Apocalipse deixa de ser apenas uma profecia misteriosa e se revela também como uma denúncia corajosa contra um tirano. Segundo, desmonta-se a ideia de que o 666 é um selo universal do diabo, mostrando que ele pode ter sido apenas o resultado de um cálculo linguístico. Terceiro, expõe uma realidade desconfortável. A Bíblia, embora sagrada para milhões, também é um texto que passou por mãos humanas, traduções, cópias e decisões editoriais que podem ter alterado detalhes importantes. Isso não diminui a mensagem espiritual do Apocalipse. Pelo contrário, pode até ampliá-la. Se entendermos que o número da besta era um alerta contra a idolatria ao poder, contra tiranos que se colocam no lugar de Deus, veremos que a mensagem continua atual. A besta não precisa ser apenas um ser do fim dos tempos. Ela pode ser qualquer sistema ou governante que oprime, engana e destrói vidas. Nesse sentido, seja 666 ou 616, o recado é o mesmo. Cuidado com aqueles que se levantam contra a verdade e contra a justiça. Ainda assim, a conspiração persiste. Muitos acreditam que documentos antigos e apócrifos estão escondidos nos cofres do Vaticano, e que entre eles pode haver explicações mais claras sobre esse enigma. Há quem diga que a Igreja prefere manter o mistério porque ele gera medo e obediência. Afinal, quantas vezes o 666 já foi usado para associar pessoas, grupos e até tecnologias modernas ao diabo? Cartões de crédito, chips, códigos de barras, números de identidade. Em todas essas coisas, já se tentou enxergar a marca da besta. O 616, por outro lado, nunca teria o mesmo poder de aterrorizar as massas. E então chegamos à pergunta central: o 666 foi traduzido errado? A resposta é que talvez sim, talvez não. Há manuscritos que trazem 666 e outros que trazem 616. Ambos podem estar corretos dependendo da forma como o nome de Nero foi escrito. Mas a verdade é que, independente do número exato, o símbolo permanece poderoso. O que importa não é apenas a matemática, mas o que o número representa. Um aviso, um alerta, um chamado à vigilância. O mito do 666 continua vivo porque mexe com nossos medos mais profundos. E talvez seja justamente por isso que, mesmo que tenha sido 616, o 666 nunca será esquecido. Ele se tornou parte da cultura, da religião e da imaginação coletiva. Mas, no fundo, a grande revelação é que o número não fala apenas do diabo, mas do ser humano. É número de homem, como diz o Apocalipse. Um lembrete de que a verdadeira besta pode estar, não em um ser místico distante, mas dentro da própria humanidade, sempre que escolhe a injustiça, a crueldade e o poder acima da compaixão. E agora eu deixo a pergunta para você. Será que o medo que sentimos do 666 é real? Ou foi alimentado durante séculos por traduções, escolhas e interesses ocultos?